irmãos. Então veja bem, meus irmãos, da agora para frente, eu quero trazer algo para os irmãos tremendo que o Eterno me mostrou nessa madrugada. Nessa madrugada, às 2 horas da manhã, eu estava pedindo ao Eterno entendimento com respeito ao calendário de Israel. Por quê? Porque nós sabemos que Yahshua, ele vai voltar depois de 6.000 anos para poder estabelecer o seu reino nessa terra. E Yahshua vai reinar 1000 anos na terra. E até os rabinos lá de Israel, eles sabem que o Mashiach, ele vem depois de 6.000 anos. A partir de Adão, passa a se contar, quando passar 6.000 anos, o Mashiach vem para reinar nessa terra. Eles sabem que ele vai reinar sobre a casa de Davi, sobre o trono de Davi. Então a maioria dos rabinos sabe disso, que o Mashiach tem que vir depois que completar 6.000 anos. Então eu sempre questionei essa questão. Por quê? Porque o calendário de Israel hoje, ele está no ano 5.782. Ele está nesse ano agora de 2022, eles estão no ano de 5.782. Então está faltando mais de 200 anos para chegar no ano 6.000. Então como que Yahshua pode vir agora, se ainda falta mais de 200 anos para ele poder completar os 6.000 anos, para completar os 6.000 anos para ele poder vir? Como é que ele poderia vir agora? Está faltando mais de 200 anos, então seria impossível Yahshua vir para estabelecer o reino agora. Então foi esse o entendimento que eu estava pedindo ao Eterno, estava pedindo uma resposta para que o Eterno me mostrasse aonde está essa diferença de mais de 200 anos que se encontra no calendário dos judeus, dos Yaldins. E o Eterno me deu a resposta 2 horas da manhã com respeito a isso. Então eu quero passar essa revelação que o Eterno me deu, esse entendimento que o Eterno me deu. O Eterno me mostrou aonde está esse erro no calendário dos judeus, dos Yaldins. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos agora. Então, para nós entrarmos nessa questão dos 6.000 anos de Adão até agora, por quê? Porque eu creio que em 2029 vai se completar os 6.000 anos, de Adão a 2029. Então, para nós entrarmos nessa questão, primeiramente, eu gostaria de ler Atos capítulo 3, versículo 20. Aqui diz assim: e também para que tempos de refrigério venham do Criador, e ele mande Yahshua, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês, o Mashiach de vocês. E Yahshua precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas. O Eterno, então, aqui está mostrando que Yahshua tem que ficar lá no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas. Qual é esse tempo? Os 6.000 anos. Os 6.000 anos tem que ser completado para depois Yahshua vir e estabelecer o reino e todas as coisas serem renovadas. Que coisas que vão ser renovadas? Uma das coisas que vai ser renovada, por exemplo, é a terra. A terra inteira precisa passar por uma renovação. Por quê? Porque a terra está cansada. O ser humano está trabalhando na terra desde a época de Adão e tem destruído a terra e muito. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, diz assim: chegou o tempo de destruir aqueles que destroem a terra. A terra está cansada, então ela precisa de um milênio sabático. Por exemplo, meus irmãos, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, ali a Escritura nos mostra que o Eterno deu um dia da semana para que o seu povo pudesse descansar de todo o seu trabalho. O Eterno falou: vocês vão trabalhar durante 6 dias na semana, e o sétimo dia será o dia de descanso para vocês. Então até o homem ganhou um dia na semana para poder descansar. No livro de Levítico, capítulo 25 e versículo 2 em diante, ali o Eterno fala do ano Shemitah. O Eterno fala assim: vocês vão plantar na terra durante 6 anos. O 7º ano será um ano de descanso para a terra. E aquele ano ali então foi chamado de ano sabático. O ano sabático. Então o 7º dia da semana foi chamado de sábado. Agora o 7º ano foi chamado de ano sabático. É o ano em que a terra tinha que descansar. Eles tinham que plantar 6 anos e no 7º ano eles tinham que dar descanso para a terra. Então agora o que acontece? Vai passar 6.000 anos de Adão até Yahshua voltar. Quando ele estiver voltando é porque completou-se os 6.000 anos de Adão até agora. Então eu acredito que vai completar em 2029. Então aonde entra essa questão agora? Aonde está esse erro agora no calendário de Israel? É isso que nós vamos ver agora. Então veja bem, meus irmãos, eu até apaguei o quadro aqui agora para explicar para os irmãos
aonde está esse erro no calendário de Israel, de mais de 200 anos. Esse erro está na questão da escravidão do povo do Eterno lá no Egito. Eu ia até fazer um vídeo aí há uns 2 anos atrás, aí, mas não cheguei a fazer não. Por quê? Porque eu já tenho esse entendimento há mais de 20 anos, de que Israel não ficou 430 anos como escravo no Egito. No máximo que ele pode ter ficado ali foi 100 e poucos anos, 115, no máximo 120 anos. Não chega nem isso. Então, o que acontece? O erro está aí. Eu vou explicar para os irmãos vão entender. Vou estar lendo aqui agora Gálatas, capítulo 3, versículos 16 e 17. Aqui nessa Bíblia aqui diz assim, olha o que diz nela aqui. Gálatas 3, versículo 16, versículo 17. O que eu quero dizer é o seguinte: o Criador fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa do Criador. Aqui o apóstolo Shaul está falando que o Eterno fez uma promessa para Abraão. E depois que ele fez essa promessa para Abraão, passou-se 430 anos. O apóstolo Paulo aqui está dando uma média quase exata. Ele não bateu o martelo no prego não, mas quase exata. Passou-se 430 anos para o Eterno entregar as leis para Moisés lá no Monte Sinai. Então, a partir da hora que o Eterno fez uma promessa para Abraão, ia passar 430 anos, Moisés ia receber a lei lá no Monte Sinai. Então veja bem, meus irmãos, só por aí vocês veem que Israel não ficou 430 anos no Egito, como afirma o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 40. Alguns falam que aquilo ali vem da Septuaginta, que a tradução ali está errada. A maioria dos rabinos lá hoje já sabe que Israel foi 210 anos ao todo no Egito, ao todo. Mesmo depois que Jacó chegou lá dentro ali passa a contar dali para frente. Dali até Moisés tirar eles, passou-se ao todo 210 anos. Só de vida que José passou lá dentro, ele passou 93 anos, sem escravidão alguma em cima daquele povo ali. Então só aí já dá para ver que eles não ficaram 430 anos como escravos lá no Egito. Então nós vamos ver isso aqui agora. Os 430 anos tem que ser contado a partir da hora que o Eterno fez uma promessa para Abraão. Quando é que foi isso, meu Deus? Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. O Eterno prometeu que ia dar um descendente para ele, que era Isaac. Então a partir da hora que o Eterno fez a promessa para ele ali, ele estava com 75 anos. A partir dali ia passar 430 anos ao todo. O que acontece então? Agora eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Vou pegar o texto aqui, vocês vão entender. Abraão, ele gerou Isaac com 100 anos. Ele gerou Isaac. Dos 75, da hora que foi feita a promessa dele gerar Isaac, são 25 anos. E aí o livro de Gênesis fala que Abraão gerou Isaac com 100 anos. Está no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 5. E aí depois que Abraão gerou Isaac, aqui ó, isso aqui é dentro da hora que fez a promessa. Aí passou 25 anos, Abraão completou 100 anos, gerou Isaac. Passou então 25 anos. E depois que Abraão gerou Isaac, passou 60 anos da vida de Isaac, Isaac gerou a Jacó. Está no livro de Gênesis 25, versículo 26 e 27. Então passou 60 anos, mais 60. E aí, o que acontece? Jacó entrou para dentro do Egito com 130 anos de idade. Então agora nós temos que pôr aqui agora, mais 130 anos que Jacó entrou para dentro do Egito. Então aqui agora nós temos quantos anos? Nós temos aqui agora 215 anos. Essa aí é a soma todinha aí, ó. A partir lá de Abraão até Jacó entrar para dentro do Egito são 215 anos. Então só por aqui os irmãos já podem ver que não tem como Israel ter ficado 430 anos dentro do Egito. Porque tem que tirar essa diferença aqui, ó, de Jacó entrando lá para dentro do Egito com 130 anos, aí dá 215 anos ao todo. Partir lá de Abraão dá 215 anos ao todo. Depois, José ainda viveu mais 93 anos, que José chegou no Egito com 17 anos. Aí José ainda viveu mais 93 anos sem escravidão alguma. Porque Faraó tratava ele super bem, porque ele foi um grande homem no Egito, José. Então, através do livro de Gálatas, nós conseguimos ver que de Abraão
até Israel ser liberto lá no Egito, passou-se 425 anos. Nós conseguimos ver isso através do livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 17. O próprio Eterno, meus irmãos, o próprio Yahweh dos exércitos, ele é tremendo, ele é magnífico. Ele mostra nas suas escrituras, através do hebraico, que Israel iria passar 210 anos no Egito e não 430 anos. Aonde, meus? Nessas letras hebraicas aqui. Essas três letras hebraicas aqui, está lá no livro de Gênesis 42, versículo 2. Lá Jacó, seu nome é Israel, ele falou para os seus filhos: desça para o Egito e compra alimento para nós. Então ele pediu para os seus filhos descer para o Egito. Israel estava descendo para o Egito. Essa é a mensagem do Eterno para nós. Israel estava descendo para o Egito para ficar 210 anos no Egito até Moisés libertar eles. Então vamos lá. Aonde está essa mensagem? Vou colocar na tela aí a página aí agora para vocês verem aí, de Gênesis 42 na Bíblia hebraica. Está riscado embaixo aí, ó. Lá tem a palavra desça para o Egito. É nessa palavra que está os 210 anos de Israel no Egito. Lá tem a palavra resh. Tem a palavra dalet e a palavra vav. Essas três letras aqui no hebraico significa desça. Essa letra aqui tem um valor numérico no hebraico. Vou colocar na tela agora para vocês verem a tabela aí. Ela vale 200. Tá aqui. Eu pego outro pincel aqui. Ela vale 200. Ó. Essa é o resh, vale 200. O dalet vale 4. Tá aqui. E o vav vale 6. Então 200 mais 4 mais 6 é igual a 210. 210 anos. É isso que Yahweh dos exércitos está mostrando para nós. Outra que Yahweh é tremendo, ele é magnífico, ele é o soberano de todas as coisas. Então aqui ele mostrou que Israel iria ficar 210 anos no Egito e não 430 anos. Então, irmãos, é aqui que está o erro no calendário de Israel. Até apaguei o quadro e escrevi aqui para vocês verem agora. O erro no calendário de Israel, ele é de 210 anos. São os 210 anos que Israel passou dentro do Egito. Vou explicar isso para vocês agora, para vocês entenderem. Da hora que Jacó entrou lá para dentro, passou 210 anos para Moisés libertar eles. Então veja bem aqui agora. Se eu pegar os 210 anos aqui agora, que eles passou dentro do Egito, qual a soma que eu vou ter? Eu vou ter aqui agora 2, 8 mais 1 é 9, 7 mais 2 é 8, 9, 5, vem para baixo. Eu vou ter então 5.792 anos. Em que ano? No ano de 2021. Israel está então, na verdade, com 5.992 anos. Ó, meu, você tem que comprovar mais ainda que eles passaram por 210 anos? Tem, está escrito até no livro do Justo. Leia esse livro fala de toda a história de Israel lá no Egito, fala de José sendo vendido. Vou colocar a capa aí agora para vocês verem o documento mostrando aí, que o livro dos justos fala também que eles ficaram 210 anos e não 430 anos. Viu aonde está o erro, meus irmãos? Viu onde está o erro? Mas eu vou mais além agora. Veja bem, meus irmãos. Lá em Israel existe um grupo chamado Caraítas. Caraítas é um grupo que se rebeliou dentro do judaísmo, rebeliou contra os fariseus. Os caraítas, na verdade, nós podemos dizer que eles são os protestantes dentro do judaísmo. Igual dentro do cristianismo tem os protestantes que vêm de Martim Lutero, que não concordou com a doutrina que a Igreja Católica ensinava, com os acréscimos que a Igreja Católica fazia. Assim são os caraítas. Os caraítas lá em Israel hoje são mais de 40 mil caraítas. Eles é um grupo, é chamado de seita, a seita dos caraítas. O que eles fizeram? Eles não aceitam adições e nem reduções. Eles não aceitam acrescentar nada e nem tirar nada. Eles não aceitam reduzir nome de pessoas, como eles fizeram Yahshua, reduziram para Yeshu. Eles não aceitam fazer isso, os caraítas. E os caraítas não aceitam também acrescentar nada no calendário. Então o calendário dos caraítas, sabe em que ano que eles estão? Eles estão nesse ano aqui, ó. Os caraítas. Vou colocar a página para mostrar para vocês verem aí. E vou mostrar a tela aí agora, mostrando que eles não aceitam fazer adição alguma.
E vou mostrar que o calendário deles está aqui, ó, no ano 5.992. Esse é o calendário dos caras aí, porque eles não aceitou tirar os 210 anos que Israel passou lá no Egito. Já os fariseus tiraram os 210 anos. Os fariseus tiraram os 210 anos. Por isso que o calendário lá de Israel hoje está no ano de 5.782. Por isso que está no ano de 5.782. Mas na verdade, o calendário correto é o calendário dos caraítas, que está no ano de 5.992 em 2021. Aí o que acontece, meus irmãos? Tudo eles seguem na risca. Eles não acreditam no Talmud, eles não acreditam em nada a não ser o Velho Testamento só ali puro. Eles não acreditam em sinais Mossoré, nada disso. Eles são fiéis ao texto. Então eles não aceitou tirar os 210 anos. Por isso que o calendário deles está aqui em 5.992. E outra, até a maneira deles calcular a Páscoa é diferente dos rabinos lá hoje. Os rabinos lá hoje estão usando a tecnologia, eles usam o método antigo. Eles vão lá e olham para ver se a cevada estava madura. Eles não falam mês de Nissan, porque eles sabem que a palavra Nissan é paganizada, vem lá da Babilônia, eles falam Abib. Los nombres bíblicos de cada mes, corrigiendo los nombres babilónicos de los meses de los calendarios hebreos que conocemos. Abib é o nome do mês, antes de se tornar Nissan. Quando Israel foi para a Babilônia, eles mudou o nome do mês de Abib para Nissan. Abib significa o primeiro mês, significa cevadas maduras. Então eles olham a cevada. E quem é que vai ser arrebatado? Não é a cevada? Não é o filho varão? Não é a igreja fiel? Então eles olham para ver se a cevada está madura para poder começar a Páscoa. Então o primeiro mês para Israel lá hoje é o calendário civil que eles gostam de olhar. E o calendário civil começa no mês de setembro. Mas o que o Eterno falou no livro de Êxodo, no capítulo 12? O Eterno falou: o primeiro mês para vocês, da agora para frente, vai ser o mês de Abib, que nós conhecemos hoje como Nissan. O Eterno falou: esse vai ser o primeiro mês para vocês. E tudo mostra que o primeiro dia do mês para eles, na verdade, passou a ser o dia 15 de Nissan, porque era o dia que eles estavam sendo libertos da escravidão do Egito. Então o primeiro mês é o mês de Abib. Então o que acontece? Lá, eles ainda estão para completar ano. Mas eles não vai completar ano, eles não vai completar 5.000, eles não vai completar 5.993 anos, não é em setembro não, eles vão completar 5.993 anos agora em abril. Agora em abril, quando a Páscoa chegar dia 15, agora dia Abib, dia 15 de Nissan, eles completam, dia 15 não, dia 1º lá, agora eles completam 5.993 anos. Então o Eterno, ele está contando de Páscoa em Páscoa. Então nós podemos dizer que na Páscoa agora, no dia 15 de Nissan, ele vai estar completando 5.993 anos. E aí? E aí que agora mudou toda a história. Agora nós encostamos na volta de Alcha. Por quê? Porque 5.000, no ano de 2022, agora vai completar 5.993 anos. 5.993 anos é o verdadeiro calendário a partir lá de Adão, mais 7 anos de tribulação. Quanto que nós temos? Nós temos 10, vai aqui ó, 10, vai 10, vai 6.000 anos. E Alfa está descendo na nuvem para estabelecer o reino. Em que ano? 2029. 2029, e Alfa está descendo nas nuvens para poder estabelecer o reino milenar. Então, irmãos, agora entendem que aquele cálculo lá que nós fizemos lá, ó, aquele cálculo que nós fizemos lá atrás, lá, mostrando que foi no ano 271 antes de Alfa que surgiu o Império Romano. Vou botar o documento na tela para vocês verem, para vocês lembrar mais uma vez. Foi no ano 271 que o Império Romano surgiu, o pequeno chifre de Daniel. Aí o anjo pergunta: até quando vai essa visão toda aí, esses acontecimentos? O anjo perguntou para o outro e o outro anjo respondeu: até 2.300 tardes, ou seja, 2.300 anos. E aí o templo será purificado. Partindo lá, ó, olha quanto que vai dar, ó. 7. Aliás, espera aí, deixa eu pegar aqui, eu estou fazendo a conta errada. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar aqui agora, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Estou botando os 2.300 anos, tem que botar aí embaixo. Aqui, ó. 2029. Aqui, ó.
2029, tá aí, ó. Em 2029, Yausha tem que voltar para cumprir os 2.300 anos. Aqui, ó. 10, vai 1. 7 com 2, 9, 1, 10. Vai 1. 1 mais 2, 3. Desce 2, 2.300 anos. Onde está isso aqui? Daniel, capítulo 8, versículo 14. Então aqui, em 2029, completa-se também 2.300 anos. Mais uma profecia se confirmando. Então, nós vamos chegar no ano 6.000, agora em 2029, para Yausha estabelecer o reino. E nós vamos chegar em 2029 agora, completando as 2.300 tardes de Daniel. E o que mais que vai acontecer agora também, Ronald? Agora também vai acontecer o seguinte, olha o que vai acontecer agora também. Israel, Yausha falou assim: aprendei pois a parábola da figueira, quando brota seus ramos e renova suas folhas, sabeis que está próximo o verão. Então Yausha mostrou que o brotar da figueira era a última geração na face da terra, era a última geração na face da terra, era quando a figueira brotar. A figueira brotou quando, meu Deus? Ela brotou no ano de 1948. 1948 para cá começou o tempo do fim, porque Yausha falou: não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Então 1948 para cá começou-se o tempo do fim. Por isso que no livro de Lucas Yausha falou assim, ó: Jerusalém e Yauxalã será pisada até que se complete o tempo dos gentios. Quando é que começou o tempo dos gentios? Eu já mostrei isso aí, ó. Começou no ano 607 antes do Mashiach. Vou colocar o documento na tela para vocês verem. Aqui eles foram levados para o cativeiro lá na Babilônia, no ano 607. Ali a Babilônia começou a pisar sobre Jerusalém, destruiu os templos, e Yausha virou e falou assim: e Yauxalã será pisada até completar o tempo dos gentios. Quando é que completou o tempo dos gentios que ela parou de ser pisada? Em 1948, quando Israel virou o país. Ali eles parou de ser pisado. No outro dia começou uma guerra lá, Israel arrebentou com os palestinos, porque eles não iam ser mais derrotados. Ele até falou: quando vocês voltarem para a terra de vocês, vocês não vão ser arrancados dessa terra novamente. Então em 1948, em 14 de maio, começou o tempo do fim. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês, que começou aqui, ó, em 607? Tem que comprovar? Tem. Porque o Eterno falou para Nabucodonosor foi o que levou Israel cativo para a Babilônia. O Eterno deu um castigo sobre ele lá quando ele se exaltou e falou: eis a Babilônia que eu criei com o meu próprio poder. O Eterno deu um castigo para ele e falou: sobre você vai passar 7 tempos, você vai ficar 7 anos no mato, pastando junto com os bois, para aprender que eu sou o soberano dos céus e da terra. Então o Eterno falou: vai passar 7 tempos sobre você. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar agora 7 vezes 365 dias do ano. Quantos dias nós vamos ter, Ronald? Nós vamos ter 2.555 dias. E a Escritura fala que eu posso transformar dias em anos. Então vai passar então, partindo daqui, de Nabucodonosor, vai passar então 2.555 anos para Israel parar de ser pisado pelas nações. Quer a prova agora? Vou colocar a prova agora para vocês verem agora. Aqui, ó. Então aqui, ó, 7 vezes 365 dias que tem o ano, nós temos 2.555 dias. Convertendo isso para anos, que a Escritura fala que nós podemos converter dias para anos. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 4. Então quando nós convertemos isso aqui para anos, nós temos 2.555 anos. Agora eu vou fazer a soma lá, partindo daqui agora. Eu vou fazer aqui agora. Ó. Se eu pegar aqui agora, aqui, ó, 607 mais 1948, 607 antes de Yausha e 1948 depois de Yausha. Qual é a soma que eu vou ter? 7 mais 8? 5. 15, né? Vai 1. 1 mais 4? 5. 6 mais 9? 6 mais 9? 15. Vai 1. 1 mais 1? 2. 2.555 anos. Começou o tempo do fim quando? Em 1948 começou o tempo do fim. Então Yausha profetizou que em 1948 começaria o tempo do fim. Ali começou o tempo do fim. Ali começou a contagem da última geração. Yausha falou: não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça.
Uma geração na Escritura é de 70 a 80 anos. Salmos 90 fala isso, que uma geração ela é de 70 a 80 anos. Então Israel nesse ano, ele está com 73 anos. Ele ainda vai completar 74 em 14 de maio. Então ele ainda está com 73 anos. A igreja ela vai sair antes de Israel completar, ela vai ser arrebatada antes de Israel completar os 80 anos, porque Yahshua não vai passar essa geração, então não pode passar a geração. Quantos anos tem uma geração no livro de Salmos 90? Uma geração ela tem de 70 a 80 anos. Israel então está com quantos anos ainda? 73. Então a igreja vai sair no dia 16 de maio. Tudo indica que é no dia 16 de maio, não, tudo indica que vai ser no dia 16 de abril que a igreja vai sair. Aí ela sai antes de Israel completar 74. Ela sai no ano 73 de Israel, mais 7 anos de tribulação. Que vai ter, quantos que nós temos? Nós temos 10, mais 1, 80. Aí os Salmos fecha. E é interessante que a Escritura fala que, a Escritura não, o IBGE fala que a estimativa de vida hoje para o homem é de 73 anos, para a mulher é de 80 anos. Quando você pega, então, 73 para os homens aqui, está se referindo a quem? Está se referindo ao filho varão do Apocalipse, que vai ser tirado antes da tribulação começar. Por isso que o filho varão, ele sai com 73 anos de Israel. E lá diz o quê? A mulher fugiu para o deserto. A mulher, a igreja vai ficar para trás. Ela vai ficar até quando? Ela vai ficar até o final da tribulação. Então ela vai ficar até o final dos 80 anos. Então, irmãos, entendeu agora? Que coisa tremenda. Vai completar-se agora os 6.000 anos. E aí Yahshua vai vir para poder restaurar a terra e estabelecer o reino milenar nessa terra. Todas as profecias se encaixaram. Porque na paz do eterno.